Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história e no futuro dos vidros para janelas. Temos algumas imagens que nos vão guiar. A ideia é perceber como é que passamos de algo tão básico, não é? Para a tecnologia que temos hoje e o que aí vem. Ok? Vamos a isto? Sem dúvida. E é importante frisar que o vidro numa janela hoje em dia é muito mais do que só a transparência. Afeta o conforto, a conta da luz, a segurança, enfim, é um componente central nos edifícios modernos. Exato. Começando pela história. A primeira imagem leva-nos lá atrás, ao Império Romano. Aplicações muito rudimentares, diria. E depois parece que damos um salto enorme até ao século XVII, com aqueles vidros planos da técnica de sopro em cilindros. Foi assim tão rápido? Bem, nem por isso. Foi um caminho longo e gradual. Essa técnica do século XVII foi, claro, um avanço importante. Permitiu janelas melhores, mais planas, mas a produção em massa, aquela que tornou o vidro acessível, isso só mesmo com a Revolução Industrial, já no século XIX. Faz sentido? E depois o século XX, pronto, acelerou tudo. A meio do século surgem os primeiros vidros com alguma capacidade de isolamento térmico e, mais para o fim, aí sim, os vidros duplos e triplos que trouxeram melhorias muito significativas. E essa evolução traz-nos então ao presente. A segunda imagem mostra isso mesmo. E aqui o salto tecnológico já parece... Uau! Já não é só uma folha de vidro, pois não? Não, de todo, exatamente. Hoje temos soluções como os vidros duplos e triplos que, como se vê aí, podem cortar a transferência de calor em, sei lá, até 70%. Otimizam imenso o isolamento térmico. E para além do isolamento térmico puro e duro, fala-se muito dos vidros low-E. O que são exatamente? Sim, os low-E, ou baixa emissividade, têm um revestimento quase invisível que funcionam como um filtro. É muito inteligente. No verão, reflete o calor que vem de fora, ajuda a manter a casa fresca. No inverno, faz o contrário, segura o calor lá dentro. Ah, ok. E ainda bloqueia grande parte dos raios UV. Basicamente, melhora o conforto e reduz a necessidade de usar ar-condicionado ou aquecimento. É passivo. Muito interessante. E em termos de segurança? E o barulho? Vejo ali referência a vidros laminados, Correto. Os laminados basicamente são duas ou mais folhas de vidro. com uma película no meio, certo? Exato, normalmente de PVB. E isso faz duas coisas importantes. Primeiro, a segurança. Se o vidro parte, os estilhaços ficam presos na película, não há aquele perigo. Ok, isso é crucial. E depois o som. Essa película também ajuda imenso no isolamento acústico. Pode atenuar o ruído fora em mais de 40 decibéis, o que é bastante. E ainda temos os vidros inteligentes, aqueles que mudam de opacidade. Como tanta coisa, como é que se escolhe? Aquele gráfico tipo radar na imagem ajuda? Ajuda, sim. Esse gráfico é útil porque mostra que há sempre compromissos. Por exemplo, um vidro triplo é fantástico em isolamento térmico e acústico, mas é mais pesado, mais caro. Um vidro duplo com low-E pode ser um ótimo equilíbrio para muitas casas. A escolha depende mesmo das prioridades de cada um. Isolamento, segurança, controle da luz e, claro, o orçamento. Pois, não há uma bala de prata. Exato, não há uma solução única para tudo. Fascinante. E agora, olhando para a terceira imagem, o futuro. Isto parece quase ficção científica. Vidros que geram energia. A sério? É mesmo para onde a tecnologia está a apontar. Falamos de vidros com células fotovoltaicas transparentes, quer dizer, a própria janela gerar eletricidade. E também os vidros eletrónicos, que podem ajustar a transparência ou filtrar os raios UV automaticamente, com sensores ou por comando. Qual? E até biomateriais. Compósitos que reduzem a pegada de carbono na produção em 80%. Mas isto é para quando? É realista a curto prazo? Olha, a cronologia que está na imagem dá uma boa ideia. Os vidros dinâmicos, que mudam a opacidade, esses já estão a aparecer mais, 2023, 2025. A seguir, para breve, 2025, 2027, espera-se que cheguem os vidros que captam energia. A médio prazo, 2027, 2030, o grande foco será o isolamento térmico ultra avançado. Falamos de valores U. O valor U, que mede a perda de calor, certo? Quanto mais baixo, melhor? Exatamente. A meta é chegar a valores abaixo de 0,3 watt por metro quadrado Kelvin. Para se ter uma ideia, um vidro simples antigo pode andar acima dos 5. É uma diferença brutal. Impressionante. E depois de 2030? Integração total com tudo. Sim, a visão a longo prazo é essa. Vidros que comunicam com os sistemas da casa inteligente, com a internet das coisas, a tal IoT. A projeção de mercado mostra isso mesmo.
Os vidros inteligentes a ganhar cada vez mais cota aos vidros mais convencionais. Se pensarmos no panorama geral, isto alinha perfeitamente com as grandes tendências: sustentabilidade, eficiência energética, casas conectadas. Portanto, resumindo isto tudo, o vidro, aquele material que às vezes nem notamos, fez uma viagem incrível. De uma simples barreira contra o vento e a chuva para um componente ativo, inteligente, quase vivo dos nossos edifícios. A evolução é mesmo vertiginosa.